Oi pessoal, aqui é a Agnes e hoje a nossa aula vai ser sobre destrinchando o tema da redação do Enem. Vamos lá? Bom, na proposta da redação, eles exigem basicamente que o aluno ele tenha um conhecimento prévio sobre o tema para ir desenvolver a tese, os argumentos e a proposta de intervenção. Nesse primeiro vídeo, a gente vai estar vendo mais sobre o tema, o que é o tema e como desenvolvê-lo. Segundo o dicionário Roazes, o tema ele é uma proposição, assunto que se quer desenvolver ou provar. Ou seja, no Enem, sempre quando eles forem desenvolver o tema, pedir para você escrever a dissertação, você tem que ter em mente que o assunto vai ser sempre algo relacionado à nossa atualidade. Tudo bem? E com base nesse tema, nesse assunto, eles vão utilizar os textos de apoio, que eles são normalmente acompanhados de dados estatísticos, notícias, charges, propagandas, entre outros. E ele também serve como base, tá? Tem que ter atenção, porque os textos de apoio, eles não devem ser copiados, porque o seu texto, a sua dissertação, ele é um texto autoral. Ou seja, você vai só se basear nesses textos de apoio para desenvolver o seu tema e daí partir para os argumentos, propostas de intervenção. E cabe a você, aluno, diante desses textos de apoio, fazer uma leitura minuciosa do tema e aos textos, grifar as palavras-chave e também desenvolver o esquema da dissertação. Tudo bem? Eu vou estar mostrando para vocês um exemplo mais para frente. Como se organizar? Primeiramente, é importante que, mesmo que você não tenha muitos conhecimentos prévios sobre o tema, que você faça perguntas. No momento que você está ali com a folha, com os textos de apoio, com a parte do rascunho, no cantinho ali, normalmente do rascunho, faz esses questionamentos. Quais são os meus conhecimentos prévios sobre esse tema? Por exemplo, violência da mulher, racismo, alusão histórica. Por que esse assunto é tão importante? Qual é a relevância dele? Por que o Enem ele está tratando desse tema? Algum motivo tem. Então, é sempre bom estar atento. E no meu papel de cidadão, o que eu posso contribuir para que essa realidade mude? Então, é sempre importante, antes de você começar a escrever, você fazer essa leitura minuciosa do tema e fazer esses questionamentos. Aí aqui eu coloquei, por exemplo, no rascunho, anotar os pontos essenciais sobre o tema, o seu repertório, tudo que você conhece sobre ele e esquematizar, assim, o início da redação. Uma outra coisa também que é muito importante é que os temas do Enem, eles são compostos por palavras-chave que delimitam como o seu texto será construído. O que é isso? Por exemplo, quando eles lançam um tema, que seria aquela frase, né, de destaque, para você desenvolver a sua tese, formar o seu texto, eles vão colocar palavras-chave. Por exemplo, em 2015 a gente teve a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Quais seriam as palavras-chave desse primeiro tema? A persistência, violência, mulher, sociedade brasileira. Então, a partir dessas palavras, o que você pode estar definindo de rascunho, como que você pode estar esquematizando, como você vai produzir essa redação. Por que se mantém a violência contra a mulher? Então, vejam, a palavra persistência, ela é uma das palavras-chave. Então, o que quer dizer essa persistência? É o porquê se mantém a violência contra a mulher. E diante disso, o que você pode estar colocando? Pode estar rascunhando ali na sua folha. Explicar as causas históricas e sociais dessa violência e propor também soluções com o intuito de minimizar as causas. Então, é importante que você sempre faça aqueles questionamentos do outro slide e também que você faça esse esquema que eu coloquei aqui. Aí, 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Aí, aqui eu fiz um exemplo de como você pode esquematizar. Como combater a intolerância religiosa? Quais direções, quais medidas? O que é ser intolerante? Por que existe esse impasse? Explicar as causas também, históricas, sociais, e propor soluções com o intuito de minimizar as causas. Então, basicamente, é isso que o Enem ele pede para você desenvolver.
Então, é importante que desde antes você tenha esse esquema na sua cabeça, para na hora você não se atrapalhar, você não ficar confuso e acabar fugindo do tema. Então, é muito importante se focar nessas palavras-chave. O tema de 2017 foi os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Aí, como seria esse esquema? O que é o desafio? É uma situação. E como vencê-la, essa situação? Como vencer essa situação de formação educacional de surdos no Brasil? Então, aqui você pode colocar também, explicar as causas, novamente, da formação educacional dos surdos, a origem, por que é um desafio, como formar e conscientizar a sociedade sobre o tema proposto. Proponha soluções com o intuito de minimizar as causas. Então, você vai sempre fazer essas perguntas, respondendo elas do lado, ali na parte do rascunho, para aí sim depois você formar sua introdução, seu desenvolvimento e a conclusão. Aqui também eu coloquei um exemplo do texto de apoio daquela primeira parte que foi da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, aqui a gente vê o texto com dados, a gente tem também aqui uma imagem, o impactos em números. Então, é importante também, além de você responder essas perguntas, de você fazer uma análise desses textos de apoio. Então, grifando os dados pertinentes, os dados históricos, os números oficiais. E depois disso, você fazer uma análise e selecionar o que pode ser citado na redação, como embasamento. Assim, os textos de apoio, eles servem somente como base, então você não pode copiar, que foi o que eu falei lá no início. Tudo bem? Você pode utilizar de 1 até 2 dados, então prestar bem atenção nessa parte, analisar e selecionar o que pode ser citado na sua redação, que tem a ver com aquelas perguntas feitas anteriormente. Aqui são as referências. Então é isso, eu espero ter ajudado vocês um pouco nessa parte do tema e nas próximas aulas a gente vai estar vendo como se desenvolve uma redação. Até mais, tchau, tchau.